Olá, meus amados e meus queridos irmãos, amigos, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita, eterna do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, venha habitar e continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus queridos irmãos, existe dentro da teologia o estudo chamado, ou uma matéria chamada pneumatologia. Esta matéria, ela estuda a pessoa do Espírito Santo. Todo ensino, toda matéria, toda doutrina que exclui, que tira de cena a pessoa do Espírito Santo, ela é herética, diabólica e satânica. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo cessaram na terra, eles não existem mais, porque para algumas pessoas, os dons do Espírito Santo não existem mais. Eles cessaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós que somos continuistas, para nós que somos pentecostal, os dons do Espírito Santo ainda continua em evidência. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que o ser humano seja um pregador de renome, por mais que o ser humano conheça as escrituras sagradas, por mais que o ser humano seja intelectual, por mais que o ser humano seja sábio das suas palavras, ele não consegue convencer o pecador do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você seja um autêntico pregador da palavra de Deus, você não tem poder para convencer o ser humano do seu pecado. Segundo a minha Bíblia e a sua Bíblia, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não são as minhas palavras quem convence o pecador. Louvado seja Deus. Não é a minha inteligência que convence o pecador. Não é o meu argumento que convence o pecador. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma obra primordial
dentro da igreja. Nós não devemos excluir ou tirar de cena a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Ele é apenas a terceira pessoa da Trindade? Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem os seus atributos. O Espírito Santo, ele não é apenas uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo se alegra, mas também se entristece. Louvado seja Deus. E Paulo, ele escreve na Epístola aos Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 30. Ouça o que diz a palavra do Eterno. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, queridos, vivendo em uma geração, nós estamos vivendo em um tempo onde muitos de nós, com as nossas ações, louvado seja o nome do Senhor, com as nossas iniciativas, louvado seja Deus, as nossas condutas, nós temos entristecido inúmeras vezes o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E existe um conselho do apóstolo Paulo: não entristeçais o Espírito de Deus. E se ele se entristece, é porque ele tem sentimento. Se ele se entristece, na verdade, ele é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele tem uma missão. Ele recebeu o nome, entre muitos nomes, muitos atributos que tem o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos consola quando estamos tristes, o que nos consola quando estamos desanimados, o que nos ajuda, disse Paulo aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor, o que nos ajuda nas nossas fraquezas, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele está com o seu povo a todo instante, consolando, ajudando, levando as nossas intenções ou as nossas orações perante ao Senhor. Quando nos falta argumento, quando nos falta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, tenhamos bastante atenção. Louvado seja Deus, antes de tomarmos uma atitude, uma decisão que venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque, segundo a minha Bíblia e a sua Bíblia, o Espírito Santo de Deus é sensível. O Espírito Santo de Deus tem sentimento. Assim como nós se entristecemos, ele também se entristece. Ainda mesmo quando nós tomamos uma decisão errada, quando nós tomamos uma atitude errada, nós entristecemos o Espírito do Senhor.
Louvado seja Deus. O Espírito Santo, nós não conseguimos, com nossos olhos naturais, contemplá-lo. Louvado seja Deus. Mas nós sentimos a sua presença. Nós sentimos a sua graça sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que nós não conseguimos identificá-lo com nossos olhos naturais, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, Paulo, queridos, ele faz este pedido: não entristeçais o Espírito de Deus. E por que não devemos entristecer o Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele tem uma missão aqui na terra. A missão do Espírito Santo ainda não se acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a igreja estiver na terra, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo vai estar sempre presente. Enquanto a igreja estiver aqui e Jesus não tiver arrebatado a sua igreja, o Espírito Santo continua conosco. Sem falar que o Espírito Santo, ele tem uma missão de conduzir esta igreja até ao encontro de Jesus, entregar esta igreja, levar esta igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o apóstolo Paulo, ele é muito preciso das suas palavras, aonde ele nos orienta que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E por qual motivo que nós não devemos entristecer o Espírito Santo? Porque em nós existe um selo. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se bem este versículo, analise bem este versículo, louvado seja o nome do Senhor, para que você entenda que você pertence a um Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se neste versículo que você tem uma identidade. Você carrega um penhor. Você carrega sobre a sua vida um selo. E esse selo indica que você é cidadão do céu. Este selo mostra, louvado seja o nome do Senhor, que você pertence a alguém. E este alguém, ou esta pessoa, melhor dizendo, é o Senhor Jesus Cristo. Então você carrega um selo com o nome de uma propriedade, louvado seja o nome do Senhor. Você carrega um selo que identifica que você não é da terra, você é do céu. Você é cidadão do céu. Este selo te mostra, este selo te identifica, louvado seja o nome do Senhor, que você é cidadão do céu e não da terra. Estamos aqui apenas de passagem. E nós estamos aqui como os forasteiros, mas que nós não pertencemos a esta terra. Nós não somos daqui. Nós somos cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que o apóstolo Paulo descreve, ele nos orienta: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado, louvado seja o nome do Senhor,
eu e você carregamos uma marca do Espírito de Deus. Eu e você recebemos este selo que nos identifica, que nos apresenta como cidadão do céu. Bendito seja o nome do Senhor, no qual foste selado para o dia da redenção. Nós carregamos o selo que nos identificará. Você nunca vai entrar no estabelecimento, em um local, onde todos ali têm que ter uma identificação. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns lugares, para você entrar, você precisa primeiro se identificar. Nem todo lugar se chega e se entra sem identificação. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro de algumas organizações, de alguns estabelecimentos organizados, para se entrar, é preciso primeiro se identificar quem você é, de onde você é, o que você pretende. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o selo que está sobre nós, louvado seja Deus, nos identifica naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias atuais, tem muitas pessoas entristecendo o Espírito Santo. Nos dias atuais, tem muitas pessoas brincando com o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus disse uma coisa importante da sua palavra com relação ao Espírito de Deus. Ele disse: peque contra o Pai. Não estou incentivando você a pecar, de modo algum. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, eu estou falando das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em nenhum momento eu estou incentivando você a pecar contra Deus. Mas Jesus deixou escrito: peque contra o Pai, ou fale contra o Pai, você terá perdão. Se falar contra o Filho, você terá perdão. Mas se você falar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, nem neste mundo e nem no porvir. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se a importância que tem o Espírito Santo, onde muitas pessoas, onde muitas denominações, louvado seja Deus, estão negando a existência, o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, tenha bastante cuidado. Ouça com atenção. O Espírito Santo, ele não pode ser excluído de dentro da igreja. O Espírito Santo tem uma tarefa a cumprir-se na igreja. O Espírito Santo, ele é sensível. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é o nosso companheiro de todos os dias. Então, amados, não entristeçam o Espírito Santo, porque você carrega um selo, você foi selado por ele, e este selo, como já disse, lhe identifica como cidadão do céu e não da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez, queridos, mais uma vez ler este versículo para que fique gravado na sua mente, no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor.
aonde o versículo nos diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, para o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que levará esta igreja em uma dimensão a encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Peço a você que tenha bastante cuidado, porque existem algumas doutrinas aí que está excluindo, tirando do cenário a pessoa do Espírito Santo. E quero voltar a lhe dizer, toda doutrina, toda matéria, todo estudo que exclui a pessoa do Espírito Santo, ela é herética, diabólica e satânica. Louvado seja o nome do Senhor. Herética, diabólica e satânica. Então tenha bastante cuidado no que você tem ouvido nos últimos dias com relação ao Espírito Santo de Deus. Fique na paz e que Deus te abençoe.